Então galera, esse daqui é um vídeo que eu gravei há mais de um mês atrás. Na verdade foi antes até do vídeo do Switch 2, o plano era colocar ele no ar logo depois do vídeo do showcase do Switch 2 que a gente gravou lá em Nova York. Porém, logo depois do evento eu tive uma cirurgia de emergência que demandou 6 semanas de recuperação ao todo, e também nesse meio tempo outras coisas aconteceram que demandavam a minha atenção, então eu tô colocando o vídeo no ar agora. Eu espero que vocês gostem e no meio desse vídeo eu vou voltar com uma intervenção muito importante, coisa que a galera me perguntou lá no vídeo do Linux contra o Windows, que é a performance de jogo nos dois sistemas. Tipo, o Linux tá rodando o jogo para Windows melhor que o Windows? Eu tô descobrindo umas coisas que eu não esperava sobre isso, mas acompanhe o vídeo agora. Beleza, eu não vou falar nada, só observe. O controle saiu. Vamos lá então, eu tenho agora um trackpad para controlar a câmera e o meu analógico aqui para controlar a movimentação. Eu tenho também esse monte de botão aqui que eu posso usar para poder ativar as coisas do jogo, que parece um direcional de Xbox, olha que coisa. E tudo funciona. Tudo funciona maravilhosamente bem. Funciona com algumas observações que eu vou ter que fazer depois. Esse daqui, galera, é o Ayaneo 3. Ele é o primeiro PC portátil para games, esses no estilo do Steam Deck, do ROG Ally, que eu tenho a oportunidade de testar com os novos processadores da AMD. No caso, ele tem o AMD AI Ryzen HX 370 com uma CPU de 12 núcleos Zen 5 e uma GPU de 16 núcleos RDNA 3.5. É a nova geração de processadores da AMD que eles anunciaram no ano passado. Ela é mais potente para games nesses dispositivos? Foi por causa disso que eu queria revisar um desses? Sim, porém, ele vem com todas essas coisas. Ele vem com uma tela Full HD de OLED de 7 polegadas e 144 Hz, que é fantástica, e vem também com uma opção de LCD 120 Hz com taxa de atualização variável. Esse daqui tem 32 GB de RAM a 7500 megatransfers por segundo, é um RAM muito rápido. O do Steam Deck, por exemplo, é de 6400. Isso tem um impacto muito grande na performance gráfica dele. Ele também tem duas portas USB-C 4 e uma porta OcuLink para você ligar uma placa de vídeo externa nele. E ele tem esse sistema de troca de controle. Você ativa pelo app dele e aí ele desconecta os controles. Você tira no meio do jogo e aí você pega algum outro. Você pode escolher a posição, se é de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Encaixou aqui e colocar um analógico desse lado. E aí você pode reconectar outros controles que ele reconhece automaticamente. Tem até esse de 6 botões para jogo de luta, ou para você que tá com saudade do seu Mega Drive. Esses controles são impressionantes, eu tô tendo alguns glitches com os meus ainda, porque esse daqui é um modelo de pré-produção, se eu não me engano eles estão ainda na fase de Kickstarter do produto, mas essa tecnologia aqui é impressionante. Eu vou falar de performance do processador, não se preocupe, mas antes eu preciso falar da bizarrice que esse dispositivo representa, porque esse mercado de PC portátil cresceu pra caramba. Antigamente era muito de nicho e você só tinha nele essas empresas pequenas da Ásia, tipo a GPD, a One X Player e a própria Ayaneo. Mas aí a dona Valve decidiu fazer o Steam Deck, não é mesmo? E por conta deles terem um quase monopólio na venda de jogos para PC, o negócio explodiu, milhões de unidades. As empresas tradicionais do mercado de hardware para PC gaming olharam para isso e pensaram: eu quero entrar nessa brincadeira também. Aí Asus, Lenovo, MSI todas lançaram um PC desse tipo. E são empresas muito maiores, elas têm lugar garantido na prateleira de lojas aqui na América do Norte. Essas empresas menores que fazem isso há mais tempo não tem chance de competir, então o que a Ayaneo fez? Ela decidiu, a gente vai pro mercado de dispositivos ultra premium. Se tá todo mundo competindo no mercado de carro popular, eu vou fugir dele e fazer a Ferrari. É mais ou menos isso, não sou muito bom de metáfora. E é isso que esse dispositivo é. Custo-benefício, esquece. A gente vai colocar tudo que existe nele. Ele é um dispositivo caro? Você tá pagando pelo que você tá levando? Definitivamente. Esse aparelho é insano, o fato de que ele existe é muito louco, mas agora a gente vai falar de performance. Eu fiz o teste do AMD Ryzen AI 9 HX 370 nele contra o AMD Ryzen 7 7840U no Ayaneo Kun. O 7840U é praticamente o mesmo processador que o Ryzen Z1 Extreme que você encontra no ROG Ally, e ele tem basicamente a mesma performance que o AMD
AMD Ryzen 7 8840U, que veio entre ele e o HX 3070, que é o que a gente está testando agora. Eu testei o Ayaneo 3 contra o Ayaneo Kun porque, além de ele ter um processador da geração anterior, ele tem um RAM mais lento. São só 6.400 megatransfers, que nem no Steam Deck, o que faz dele um representante melhor de um dispositivo da geração passada. Espero que isso faça sentido. Eu também rodei dois testes do i9 HX 370, porque ele tem dois tipos de núcleos: 4 de performance, o Zen 5, e 8 de eficiência, o chamado Zen 5C. Eu fiz um teste com todos os núcleos ativados e outro só com os núcleos de eficiência, para ver qual que era melhor. Essa geração atual da AMD tem esse negócio de dois tipos de núcleos e uma CPU só, coisa que a Intel costumava fazer e cria algumas complicações pra gente na hora de rodar jogos, porque vai ter jogo que vai funcionar melhor com um tipo só de núcleo, outros vão funcionar combinando os dois. Mas enfim, no Cyberpunk 2077 é onde eu vi a maior diferença entre eles. Eu identifiquei um problema, mas eu vou falar disso mais pra frente. O 7840U tomou uma lavada em todos os níveis de consumo, mas o mais interessante desse teste foi ver que o HX 370 performa melhor em níveis de consumo mais baixos. Isso se você desabilitar os 4 núcleos de alta performance dele. Com TDP de 20 watts, por exemplo, eu ganhei 2 quadros a mais na média. A minha melhor explicação para isso é que quando você limita muito o consumo dele, tipo nesses TDPs mais baixos, a GPU tá brigando por eletricidade com a CPU. Quando você desabilita os núcleos mais potentes da CPU, ela consome menos, sobra mais eletricidade, mais energia para a GPU. Por que você vai querer limitar o consumo do aparelho para rodar nesses TDPs ou níveis de consumo mais baixos para a bateria durar mais? O aparelho tem até um controle para isso, é o tanto que você deixa o processador consumir. E a bateria dele é de 45 watts-hora, ela tá na média para esse tipo de dispositivo. Porém, os ganhos desse processador são bem mais modestos no Horizon Zero Dawn. De fato, se os únicos números que eu tivesse fossem desse jogo, ia ser mais difícil justificar um upgrade pro HX 370. E aqui, mais uma vez, é melhor rodar esse processador travando os núcleos de performance em níveis de consumo mais baixos. Usar todos os núcleos só fica melhor mesmo quando você chega a 35 watts, que é o limite desse aparelho quando ele tá ligado na tomada. Na bateria ele chega a 30. Porém, tudo muda no Black Myth Wukong. De novo, o HX 3070 não é tão melhor que o 7840U, só que usar todos os núcleos da GPU rendeu uma performance melhor que usar só os núcleos de eficiência. E aqui vai um mini rant. Nessa geração, a AMD decidiu dar uma de Intel e lançar essa arquitetura híbrida, com dois tipos de núcleos. Então você vai ter que testar indo lá nas configurações e desabilitando parte dos núcleos para ver o que funciona melhor para cada jogo. Mas tem gente que não sabe ou não tem a paciência para fazer isso, que é um problema. E em cima disso tem aqueles números do 7840U no Cyberpunk 2077. Eu achei eles muito baixos. Então eu rodei um teste de 20 watts no ROG Ally que tem um Ryzen Z1 Extreme, que é basicamente o mesmo processador do 7840U, e ele deu 13 quadros por segundo a mais na média se comparado com o 7840U. E ele também performou muito melhor em outros níveis de consumo. Eu só não pude testar os 35 watts nele porque o ROG Ally X maximiza em 30. Eu também rodei esses testes no Horizon Zero Dawn e o Ally X performou melhor. Não tão melhor quanto no Cyberpunk, mas foi bem melhor. Aí eu tentei entender essa diferença de resultado porque o processador 7840U do Ayaneo Kun é basicamente o mesmo processador do Z1 Extreme do ROG Ally. Eu já falei isso. Foi confuso. A diferença entre os dois está primeiro na velocidade da memória RAM, 6.400 no Ayaneo Kun e 7.500 no Ally. É a mesma velocidade do RAM do Ayaneo 3, mas ao meu ver isso não explica toda essa disparidade. Mas também tem o fato de que o meu ROG Ally está rodando Basite, Linux, basicamente o SteamOS do Steam Deck, só que com muito mais potência. Eu acho que talvez esse seja o principal fator. Bem, eu não sei se isso explica toda a diferença, mas é o melhor que eu tenho por enquanto. Não é o melhor, eu tenho uma coisa para adicionar, porque eu rodei esses testes de benchmark no ROG Ally usando o Windows e Linux. Então quer dizer que era o mesmo hardware, só que rodando sistemas operacionais diferentes. Olha o resultado. Essa daqui é minha tabelinha, tá? Eu não tenho um gráfico para isso. Nesse quadro de cima, com o nome Z1 Extreme, é o ROG Ally rodando Linux, Basite, SteamOS. E no quadro de baixo é o mesmo sistema, só que rodando Windows. E aqui no benchmark de Cyberpunk 2077, você pode ver a diferença. Com o mesmo hardware, tudo igual,
atual, com o mesmo TDP aqui 15, 20, 25, o jogo roda melhor no Linux. E eu tenho que deixar isso claro, é um jogo feito para Windows rodando no Linux com uma camada de tradução e ele roda melhor no Linux. E isso aqui repete também no Horizon Zero Dawn. Aqui eu tenho o meu teste em cima de novo Linux, de baixo o Windows, e o jogo roda muito melhor no Linux. Aqui com 25 watts eu consegui uma diferença de 5 quadros. E o mais impressionante é que no Linux o jogo roda melhor no processador da geração passada do que no processador da nova geração rodando Windows. Nesse jogo aqui, nesse jogo em específico, a gente tem que fazer mais teste, mas nele você consegue ter um salto geracional, tá? De geração de processador simplesmente por mudar o seu aparelho de Windows para Linux. E eu não pude fazer o mesmo teste no Black Myth Wukong porque a ferramenta de benchmark dele não roda em Linux. Nesse daqui eu vou ficar devendo. Mas o que isso indica? Embora eu tenha um exemplo só de 2, tá? Mas são 2 exemplos significativos que no Windows, apesar dele não precisar de uma camada de tradução como o Linux precisa, porque o Linux tem que traduzir jogos que foram feitos pro Windows, pro Linux entender, que é o que o Proton faz, apesar de não precisar disso, ele tá rodando pior. Tá, eu só queria completar essa conclusão. Segue com o vídeo. E o que isso tem a ver com a Ioneo 3 e esse novo processador da AMD? Quer dizer que se você tem um processador anterior, um 7840U, um Z1 Extreme, um 8840U, em um aparelho com RAM com 7500 megatransfers, no qual você pode instalar o Basite, bem, nesse caso talvez não valha a pena pagar mais por esse Ryzen AI 9 HX370. A performance dos anteriores já é bem próxima e com esses processadores você não tem que lidar com essa questão de núcleos de performance e núcleos de eficiência da CPU. Essa coisa de processador híbrido com 2 tipos de núcleo é muito bom se você estiver usando coisa tipo um laptop, principalmente laptops maiores que você está usando para mais de uma coisa além de jogar jogos. Agora, nesses dispositivos que são dedicados para jogos que tem um nível de consumo muito limitado, eu não sei se eles são a melhor opção. E eu acho que a Ioneo tem a mesma percepção sobre esses processadores, tanto que eles também estão oferecendo a Ioneo 3 com Ryzen 7 8840U, e ele é bem mais barato. E ele sinceramente é a minha recomendação se você tá pensando em pegar um desses. Eu não sei se o preço mais alto pelo processador mais potente vale a pena. Para quem é interessado e já tem um aparelho desse para jogar, talvez valha mais a pena esperar para a nova tecnologia gráfica da AMD chegar nesses dispositivos portáteis. O HX370 tem RDNA 3.5, mas as novas placas de vídeo da AMD têm o RDNA 4, que vem com upscale por AI, que é muito superior ao FSR 3 desses processadores. E por fim, eu preciso falar com os brasileiros que vão comprar o Ioneo 3. Eu sei que vocês existem, se não fosse o caso, a Ioneo já teria parado de me enviar esses dispositivos para review há muito tempo. Embora os controles sejam uma coisa impressionante, eu tive alguns glitches com os meus. Tem o problema dele de vez em quando travar em uma posição, tipo um stick drift, você tem que tirar e colocar de novo para voltar a funcionar. E tem também um glitch em que o L3 fica travado na função de abrir o teclado em vez de ser o botão de corrida no jogo, por exemplo. O aparelho tá na pré-venda e eu tenho confiança de que eles vão resolver, porque é um problema de software. O hardware, que é o mais difícil, eles já fizeram. Fique aí atento para quando eles vão lançar uma atualização para corrigir essas coisas. Eu achei que eu fosse ficar mais empolgado com esse processador HX3070 da AMD, essa nova geração, RDNA 3.5, mas eu acho que apesar dela rodar nesses dispositivos muito pequenos, com muita limitação de consumo, ela não foi feita para eles. Porque um processador que chega a um TDP de 54 watts se você tiver um dispositivo grande o suficiente para isso, com muita dissipação de calor, o que não é o caso desses videogames portáteis. Talvez num laptop ele funcione muito melhor. Então é complicado ainda mais por esse preço comparado com o preço das gerações passadas. E pelo que eu vi na indústria, de fato esses processadores são bem caros para os fabricantes poderem comprar, então o preço é repassado para você. Mas tirando isso, o Ioneo 3 é sensacional. Eu fico muito feliz que tem essas empresas que estão fazendo esse tipo de coisa, tipo controle removível, para poder se destacar. Ele tá na pré-venda agora, isso daqui não é uma propaganda, contanto que eu até vou recomendar a versão mais barata dele, se você quiser comprar um, com o Ryzen 7 8840U. Mas a minha recomendação maior é até que você espere para poder testar o Switch 2 que vai estar saindo, que vai ter uma performance muito parecida, não tão potente quanto, mas lá perto desses dispositivos portáteis que a gente tá vendo atualmente. Então é isso, não esqueça de largar o joinha aí, eu vejo vocês na próxima, tchau!